Capítulo 10. Mundo em ruínas. September nos levou até o início da estrada em ruínas. O blindado deu meia volta e retornou para o lago. Waterfall e a maioria dos vagantes tinham aquele setor mapeado. O território estava infestado de anotações sobre vagantes da fenda e terreno difícil. Edifícios para manter-se distante, labirintos de cristais, persívoras, plantas que se adaptaram ao clima e se tornaram tão afiadas quanto os projéteis que choviam do céu. Os pilares de cristal chegavam a alturas impressionantes, alguns até mesmo ultrapassam as ruínas dos velhos edifícios. Havia até mesmo um aviso sobre uma alcateia de lobos que de alguma forma se adaptou à chuva e agora possuía resistência a ela, sendo capazes de nos caçar até mesmo em meio a uma tempestade. Os arredores de Fenda Viral não eram brincadeira. Seguimos pelo asfalto esburacado até chegarmos num viaduto destruído. Descemos pela rampa que se formou com os destroços e avançamos pelo oceano de aço retorcido dos carros, daqueles que tiveram a ideia de deixar a cidade durante a confluência. Centenas de milhares de vazios perambulavam por entre os veículos. Uma quantidade assombrosa de crianças segurando tablets e videogames portáteis. Quando a chuva caiu sobre aquelas pessoas, nem Deus seria capaz de salvá-las de suas escolhas estúpidas. A maioria dos pais tinha abandonado seus filhos no mundo dos vazios, pelo menos naquela região, pois era difícil demais para eles confrontar o que lhes tinha tirado. O ar parecia mais pesado naquela autoestrada. Era como se as emoções da culpa caíssem como um cobertor sobre nossas cabeças. Por algum motivo, isso tinha diminuído a queda da chuva de cristal sobre o asfalto. Crianças vazias brincavam de esconde-esconde perto de uma van retorcida. Duas irmãs gêmeas observavam um esqueleto pendurado pelo pescoço num cabo de aço. As pernas dele balançavam ao vento sob o poste. América terminava de fechar o zíper de seu traje espectral, quando de súbito uma brisa congelante subiu pelos nossos calcanhares. Uma anomalia vazia passava sobre nossas cabeças. Uma espécie de raia-manta de 30 e poucos metros deslizava pela brisa e, por onde ela passava, deixava para trás um rastro de bruma de cristal. A bruma afastava os vazios, fazendo-os desaparecer do DBF. A anomalia seguiu para o sul e desapareceu atrás dos pilares de cristal. Logo adiante haveria um labirinto daquelas coisas, paredes afiadas que não levavam a lugar algum, uma armadilha mortal para vagantes, pois se você fizesse a besteira de entrar num desses labirintos, não dava para saber quando encontraria uma saída, e a chuva de cristal não espera até que você esteja fora de seu alcance. Nexus voltou correndo. O guia canino tinha terminado de mapear o trajeto que indiquei no mapa. Pelo visto, teríamos problemas à frente. América e eu ativamos a invisibilidade do traje espectral e fomos até o marcador deixado por Nexus. Chegando lá, entendemos sobre o que se tratava. Um longo aterro de vazios, centenas de braços balançando a esmo sobre montículos de lama e terra batida. Os veículos ao redor tinham sido empurrados como se por uma grande explosão. Provavelmente a que tinha matado todas aquelas pessoas. Começou a chover forte. América e eu usamos o equipamento de escalada para nos pendurar na colina próxima à estrada e, afundando nossas botas no terreno enlameado, evitamos o aterro dos vazios. A arraia-manta passou outra vez. A bruma de cristal se intensificou ainda mais, desligando completamente meu DBF por alguns instantes, o que era normal dada a intensidade dela. O bebê no ventre de América ficou em silêncio por todo o caminho. Aquilo parecia incomodá-la, pois ela alisava frequentemente a barriga como se chamasse pela criança. No entanto, ela não vinha. Mais alguns quilômetros foram ficando para trás, até que o horizonte da estrada foi invadido por vultos. Não se tratava de vazios, anomalias? Não dava para saber. Uivos distantes assombraram no cair da noite. Nexus seguiu pela ravina do lado direito do asfalto.
O guia escaneava os arredores em busca de sinais de perigo. Após bastante caminhada, finalmente pisamos no território de Dozer. Mapeamos mais alguns setores pequenos próximos à estrada principal. O nosso mapa do leste estava quase completo. Só faltava alcançar a margem oposta do Lago Maior, do outro lado de Fenda Viral. Os arranha-céus da cidade já eram visíveis, despontando em meio à névoa distante. Recebemos novas mensagens de Waterfall, agradecendo pela visita e avisando sobre o retorno seguro de September ao farol. Flowers enviou um poema acompanhado de uma música clássica que ele provavelmente tocou no piano. Era Tristesse, do Chopin. Não conhecia músicas clássicas, mas a melodia parecia combinar com aquela madrugada sombria, tornando-a amena e menos avassaladora. América e Nexus caminharam seguindo o ritmo pelo asfalto. O eco dos vazios não era capaz de penetrar aquela melodia. E assim prosseguimos até o amanhecer. Às vezes imaginava uma luz dourada invadindo o mundo inteiro, dando fim às chuvas de cristal, mas logo o cinza me trazia de volta à realidade. Nem sempre isso era necessário. Vez ou outra, a Sinfonia do Silêncio era responsável por isso. Subimos por uma longa colina. O asfalto foi ficando para trás. Nexus já havia alcançado o topo, quando recebemos uma notificação de boas-vindas de Dozer no DBF. Você é impressionante, Wave. Você mapeou o leste do continente. Eu tô curioso para saber onde será a sua próxima parada. Será que terei a honra? América sentou-se no topo da colina. Suas pernas fraquejaram. Ela abriu o poema de Flowers e o leu em voz alta. Ó, as ondas do mar vêm e se vão. Quem somos nós para perpetuar? Ó, doce sinfonia, como as ondas em vão, navegamos em papel, como barcos sem timão. Ó, doce sinfonia, estamos aqui para navegar, sem rumo ou estrelas, apenas para velejar. Ó, minha doce sinfonia. O que Flowers queria dizer com isso? Indaguei, desentendido. Em seguida, dobrei os joelhos por alguns instantes. Acho que é sobre vocês, Wave. Vagantes de aço remendando o mundo. O mapa que vocês estão criando. O céu sem estrelas para nos guiar. Acho engraçada a ideia, sabe? Que ideia? O céu sem estrelas. Você já viu uma estrela, Wave? Eu imagino como elas são, mas nunca vi uma. América espreguiçou-se. Parecia bem sonolenta. No mundo de antes, as pessoas poluíram a vista das estrelas com seus holofotes e torres de energia. Muitos sonhavam com o céu estrelado após uma catástrofe mundial. Diziam que seria possível vislumbrar toda a galáxia daqui de baixo. Mesmo assim, nós nunca vimos uma estrela. É como se a natureza nos condenasse ao exílio pelo que as gerações passadas fizeram. Você acha que merecemos a vida que temos? Eu não sei. Nexus deitou em meu regaço e abanou o rabo coberto de ervas daninhas. Uma borboleta de cristal era carregada pela leve brisa que alcançava o topo da colina, América. O que foi, Wave? Às vezes eu sinto que desperdicei toda a minha vida atrás da coisa errada. O grande remendo. E se a humanidade não vale todo esse esforço? E se tudo que temos é um ao outro? Por que desperdiçamos suando por desconhecidos? Ela engoliu em seco. Foi quando a abracei, permitindo que a vagante da morte repousasse sua cabeleira ruiva em meu ombro. Wave, alguns de nós precisam se sacrificar para que a humanidade possa prevalecer. A história é feita de pilares e aqueles que caminham sobre eles. Eu devo ser o suficiente para não deixá-lo cair. Então eu sou um pilar? E eu, o seu apoio. Respirei fundo e soltei o ar dos pulmões. A ventania era intensa naquela manhã, e a Sinfonia do Silêncio ressoava a poucos quilômetros de distância. Você consegue ouvir? Ouvir o quê? Escuta. Coloquei ambas as mãos ao redor do ouvido esquerdo de América, formando uma concha. Quando os cristais atingem o solo, eles chiam, se transformando num eco que percorre por dezenas de quilômetros em todas as direções. Apontei com o indicador. Aquela bruma, a névoa azul naquela direção. Consegue vê-la? Ela fez que sim com a cabeça. A bruma vem depois da chuva.
Com isso dá para calcular quanto tempo ainda temos até que a chuva nos alcance. Então não é tão difícil assim. É um pouco mais complicado que isso. Às vezes dependemos unicamente do som. Há áreas em que o solo absorve rapidamente a bruma. É como se a terra se alimentasse dela. Porém, uma vez que você aprende a escutar a sinfonia, é difícil de esquecê-la. Cassie, eu nunca te perguntei sobre ele. Quer saber como escapei dos vagantes da fenda com vida? É sobre isso que se trata? Não precisa falar se não quiser. Mas eu quero. Tudo bem. Ela gritou em desespero, como se puxasse as memórias do próprio túmulo. Lágrimas desciam rapidamente pelo canto dos olhos. Nunca tinha visto alguém buscar por lembranças tão enraizadas daquele jeito. Você não sabe como é, Wave. Ela falou, alterando completamente sua expressão para um aspecto gélido. Era como se sua vida se esvaísse no fundo dos olhos. Túmulos, para alguns, são um lugar para enterrarmos aquilo que não nos serve mais. A América que você conheceu não está mais aqui. Sou uma pessoa diferente e consigo entender o porquê dela confiar tanto em você. No entanto, não posso confiar em mais ninguém. Eu teria te matado naquele dia na praia. Você revelou o lar das vagantes ao resto do mundo. Sabe o que passamos para... Não é sobre isso que se trata. Ela afastou-se do meu abraço e colocou-se de pé, fitando o horizonte tomado pela chuva de cristal. Isso é mais profundo. Ela está permitindo que você saiba sobre Cassie. Mulher estúpida, maldita. Eu disse que não precisava se não quisesse. É só não falar. Não. Ela quer que você saiba por algum motivo. Não sabe a besteira que está fazendo. Aquela versão fria de América cruzou os braços na frente do corpo e desviou o olhar antes de prosseguir. Eu estava de 6 meses. O bebê já chutava como um campeão em minha barriga. Havia fugido de diversas seitas religiosas sobre a restauração da humanidade. Eu evitei até mesmo os vagantes de aço. Não tinha um lugar seguro para uma mãe com a humanidade à beira da extinção. Todos nos responsabilizam pelo fim. Não somos mais capazes de gerar vida. E aquelas como eu que conseguem são ainda mais responsáveis por esse fato. Ela enxugou uma lágrima na bochecha. Tudo o que eu queria era ver o rosto do meu bebê. Uma criança num mundo de velhos e adultos, isso teria sido incrível. Mas não foi o que a vida reservou para mim. Um dia, veio uma dor insuportável em minha barriga. Sentia ela subir e descer até o útero como se estivesse sendo esfaqueada. Foi quando o sangue desceu que soube que estava perdido. Meu filho estava morto. Eu lamento por isso. Ela me observou com o canto dos olhos. Nas noites que vieram a seguir, era acordada por um choro próximo. Por semanas achei que estivesse enlouquecendo. Escutava meu bebê chorando e quando acordava, não havia nada além do silêncio. Até que ele decidiu se apresentar a mim. Meu lindo bebê, um vazio preso a mim pelo cordão umbilical. Ele chorava, eu o amamentava. Tudo o que teria feito se ele houvesse sobrevivido. Às vezes, acho que ele nasceu, mas não nesse mundo. De certo modo, você está certa. Ela soltou um breve suspiro e continuou. Cassie me salvou num momento difícil. Ele me levou aos vagantes da fenda e eles me trataram como se eu fosse a deusa deles. Me chamavam de mãe dos vazios. Eu não conseguia aguentar quando descobri o que faziam com os sobreviventes. Tentei escapar várias vezes, mas sempre me capturavam. Era uma borboleta num frasco, não tinha para onde ir. O túmulo de Cassie era simplesmente inescapável. Pensei que ficaria com eles para sempre. Não foi o que aconteceu. Lívia, uma vagante da morte que tinha sido capturada há alguns meses, conseguiu recuperar seu traje espectral e libertou a maior parte das prisioneiras. Foi ela quem me ajudou a fugir e me mostrou o caminho para a praia. E onde está a Lívia agora? Morta. Eu a enterrei pouco antes de chegarmos à praia. Esse traje que uso pertencia a ela. Como assim? O que a matou? A versão fria de América parecia sentir calafrios ao se recordar. Por demasiado tempo pensei que ela não tocaria mais no assunto.
No entanto, ela continuou. Lívia foi rasgada de dentro para fora pelo seu bebê vazio. Por que você acha que os vagantes da fenda estupram suas prisioneiras? Porque é uma sentença de morte. É pior que isso. Mortes, assim, criam eventos catastróficos dentro da singularidade dos vazios. Uma anomalia do terror absoluto. É como chamamos em Fenda Viral. Espera, então você é... Não mais. Agora sou apenas a mãe dos vazios. Foi quando América retornou de seu túmulo, caindo sobre os calcanhares. Eu nunca vou me acostumar com isso. Ela enxugou os olhos. Wave, nós somos os pilares. Assoprei o ar de meus pulmões. Sim, América, nós somos. Era hora de apressarmos o passo, ou a chuva de cristal nos alcançaria. Tudo aquilo me fez refletir sobre algo. Não era apenas o mundo que estava em ruínas e precisava ser remendado. Nós também precisávamos.